Tudo bem? Como é que tamo? Tudo certinho? É, isso aí, hoje foi um dia legal. Bem legal, bem direcional. Eu ainda tô digerindo meus 3.000 pontos da sexta-feira, tô muito feliz. Mas assim, cara, tô com 97,6% líquido no meu percentual de garantia. Então, digamos que eu vou ter muita cautela a partir de agora até o final do mês, porque março me maltratou. Mas, eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. Além disso, nós vamos conversar também rapidinho, eu vou fazer um papo de domingo sobre isso, sobre o Profit Tour em Balneário Camboriú. Sim, fui pra Balneário Camboriú, fui curtir lá, ganhei, foi um convite da Neológica. Os caras me deram o convite, custava 780 pila, me deram, foi R$0, eu fui lá. E aí, cara, foi muito legal, assim, a gente começou ali com a agendinha com o Lucas Costa. Eu fiz uma pergunta pra ele sobre o volume financeiro, sobre tempo gráfico de minutos e ticks. Ele não soube me responder. Ele me veio com um indicador muito louco lá, que indicadores a gente sabe que tem delay, né, cara? E operações em ticks refletem volume financeiro, é um indicador ao vivo. Não me deu resposta. Depois veio o Jukira. Pô, conheci o Jukira, cara. Acompanho a Pan lá na Clear, eu gosto dela, gosto da técnica dela, gosto do Jukira demais. O cara manja muito de fluxo. Fiz uma foto com ele, conversei com ele. O cara falou muito bem comigo, assim, foi muito legal, me motivou pra cacete. Depois veio Jefferson Santos. Daí falou sobre financiamento de risco e blá blá blá. Pausa para o almoço. Na sequência, final da Copa Profit Tour. Porra, dos 4 ou 5 ali, cara, 4 terminaram no loss nos 10 minutos. Só um terminou no gain. Difícil. Depois veio o Fabrício Stagliandi lá pra vender os seus robôs. Não tenho interesse. Na sequência veio quem? Rodrigo Garretti. Esse cara que eu participei da sala dele hoje, ele me mandou o link pra entrar no WhatsApp dele lá do grupo. O cara é ninja, mano. O cara é ninja. O cara em 2025 fez 747% em cima do capital dele. Ele tinha investido ali R$30 mil. Ele fez 747%. Esse ano, se você ver a live dele hoje, eu vou colocar no final aqui a live dele pra quem quiser ver, ele mostra o relatório de performance dele, no mês de março, de hoje e do ano. Meu amigo, ele já dobrou o capital dele em 3 meses. Cara, impressionante. Depois veio Edgar Matos. Cara, Edgar Matos simplesmente ensinou a criar robôs. Mas tem uma pegadinha, tem que ter o Profit Pro Ultra, né? Antes desses aí não dá, vai ter que pagar um módulo lá por fora, mas muito interessante. Aprendi a criar um robô usando IA. E aí finalizou com o Jefferson... não me lembro o nome do louco, Jefferson não sei o que lá, que falou sobre o motivacional mesmo, assim, como é que a gente deve enfrentar o dia a dia, gerenciamento de risco, achei bem legal. E aí, no final... no início teve coffee break, comi pra um cacete, cheguei atrasado, comi um monte antes de entrar lá. Nossa, saí de Floripa 6 horas da manhã, tava com fome. E aí depois teve o quê? O happy hour, sim, cervejinha, chopp, comes e bebes, sim, foi bem legal, muito legal. Pô, um grande aprendizado, gostei demais, cara. Então tá, na sequência vamos para as notícias de amanhã. Vamos ao discurso do Trump às 10h30 da manhã, vamos ver o que ele vai falar. E na real, mais uma vez ele arregou, né? Ele colocou as tarifas, criou um caos nos Estados Unidos e no mundo, tá criando uma recessão nos Estados Unidos sem precedente, o preço da gasolina nas alturas, desde 2022 que não tinha um preço tão alto. E ele arregou, ele falou que tá em negociações com o Irã, e o Irã disse, não, a guerra vai continuar, nós não estamos negociando com ninguém, só que o Trump é mentiroso. Mas tudo bem, hoje o mercado explodiu. Vamos para 60 minutos. Mini índice, olha que delícia. Isso aqui é uma baita dica do nosso amigo Garretti. Sim, Rodrigo Garretti. Ninja. Tava conversando com ele hoje ali na salinha dele e ele me falou assim, Ney, não precisa ter todos esses caras aqui, ó. Não precisa. A gente pode ter só o Juros Futuros FUT. A gente pode ter o IFNC, que é o resumo desses caras todos aqui, ó. Capite? Achei muito interessante. Gostei muito, aprendi um monte hoje. E, cara, não fiz a operação. Fiz uma operação bem mequetrefe aqui, entrando no setup do cara com uma confluência do meu. Poderia ter segurado, ele ia ter dado uma puta de uma paulada. Mas primeiro ele fez um pullback, depois então. Tô tranquilo. Tô com quase 100% aí do meu capital dobrado aí no mês de março. Foi um mês difícil pra mim. O setup não fechou muito bem. Então, tô amarradão. E aí o que a gente tem, cara? A gente tem a mudança da característica do preço para ele passar a ser vendedor nessa região aqui. Se ele quebrar a estrutura, ele segue comprador com muita força. Tá com muita potência. Esse suporte aqui, ainda bem que eu não deletei, porque esse suporte aqui, meu amigo, suporte bate fofo, segurou. Sim, segurou. Indicando que o índice tá muito potente na Copa. Vamos ver o diário aqui pra gente fazer aquela confluência. Lembra que eu falei pra vocês? Suporte bate fofo. Suporte parrudo. Suporte bate fofo. Cara, essa sombra inferior, isso aqui é fantástico, essas sombras aqui, ó. Isso aqui é fantástico pra nós. Quer dizer que vendedores não estão conseguindo manter esse preço abaixo. Ele voltou pra média de 21 do diário. Ele tá querendo quebrar a estrutura. Ele tá querendo fazer um movimento de alta. A gente tem que lembrar do
gap aberto, gap sangrando. Sim, sangrando, gaps abertos são gaps sangrando. Esse gap, meu amigo, esse gap tem 3.500 pontos, meu amigo. 3.500 pontos, esse cara dentro desse gap, ele vai buscar o fechamento dele, quiçá o rompimento desse topo de 197 mil pontos. Sim. Bom, voltando ali só um pouquinho ao Profit Tour, só pra falar um negocinho muito importante aqui, um dado impressionante, assim, estarrecedor pra mim. O último palestrante, o Jefferson, tava falando, ele tem 15 anos de experiência, acho que não vai mentir, não fui a fundo pra buscar isso aí, mas ele falou que tem 2 milhões de CPFs registrados na B3. Desses 2 milhões, tem mais de 1,5 milhão inativos, amigos. Natimortos. Pessoas físicas que entraram ali, apanharam, perderam, não se deram bem e nunca mais voltaram pro negócio. Isso é muito triste pra gente. Um país com 220 milhões de habitantes, ter 2 milhões de CPFs registrados na B3 para fazer operações de pessoa física na Bolsa de Valores é um absurdo. Mais absurdo ainda é ter 1,5 milhão inativos. Porra. Impressionante o negócio. Comprador. Se ele perder esse fundo aí sim, ele realmente vai acusar o suporte bate-fofo perdido e vai buscar o suporte parrudo. Se não perder, ele vai buscar o fechamento do gap, reteste desse topo. Tenho muita vontade de operar esse cara até aqui e romper esse topo aqui no 197, 770. É isso. Não vamos estender muito não. Vamos para os Binhamante 5 mil tickets mini índice. Bom, começando aqui pelo mini índice já de cara. Por que diabos operamos em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. A gente tem interesse disso. Jamais direção. Direção, por isso que eu começo pelos 60 minutos, por isso que a gente tem que olhar o diário, porque ali é a direção de mercado. É como esse mercado está se portando aí durante determinados dias. Ele é comprador, ele é vendedor, sacou? Nos ticks, a gente vai buscar padrões de entrada, pra gente fugir do risco bem rápido. Por quê? Porque entrando no volume financeiro, a gente consegue abrir uma operação, fugir do risco bem rápido, colocar no break-even e deixar esse preço andar a nosso favor. Essa é a técnica, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar conceitos de shock e BOS, aliados aos setups de Joseph James, que são reversal, pullback, força e principalmente bull e bear trap. Se você não sabe nada do que eu estou falando, eu recomendo você ir lá na minha página principal. Se você já tem o básico, você pode ir ali e clicar nesse videozinho de aprenda o fundamental. Se você não tem o básico, você começar do zero, eu tenho uma playlist de como se tornar um trader. Aí você assiste a playlist e os 2 primeiros capítulos vão ser muito esclarecedores. É tudo de graça, não cobro 1 centavo que eu aprendi de graça. Tem minha propriedade intelectual e o meu tempo investido nisso aqui, mas não tem problema, eu tô entregando isso de graça, tá bom? Então vamos para os 25 mil ticks. Bom, estamos aqui observando conceitos de Joseph James, tá? Eu vou afastar bem aqui. Vou até botar, tipo, 50 mil ticks pra ficar mais fácil da gente conseguir ver isso aqui. Tá vendo o que ele tá fazendo? Bom, primeiro, tá claro que isso aqui é um range, né, amigos? Um range eterno de uma mente sem lembranças. E ele vai fazendo a rotação desse cara. Tá vendo aqui, ó? Cadê? O que ele anda pra baixo, ele andou pra baixo aqui, ó. E ele andou proporcionalmente pra cima. Na sequência, ele aumenta esse pêndulo e faz mesmo movimento. Tá vendo aqui, ó? Ele fez aqui, compensou até aqui, subiu até aqui, veio até aqui. Isso aqui é clássico de um range. Quer dizer que tem um range ali no meio. Qual foi a sequência dele? Aumentou esse pêndulo, não cruzou, tentou cruzar, capotou, perdeu os calção. Aumentou o pêndulo. Onde é que está o nosso alvo para essa operação agora? Ele veio até aqui, ele pode chegar até aqui. Essa potência compradora ele pode chegar até aqui. A gente tem que ficar de olho. A quebra da estrutura e na manutenção desse movimento pro alto. Ele não pode, de maneira alguma, perder esse cara aqui. Ele pode até perder, pode ser uma violinada. Se ele abrir um gap de baixa aqui, na primeira hora, faz um pullback, vem pra cá, toca ele reto, não tem problema. Ele pode perder e a gente vai fazer essa operação vislumbrando a compra para tentar chegar quiçá na rotação desse pêndulo. Ele pode perder. O avisto é que vai contar toda a história. 10 horas, 10h30 da manhã, o discurso do Trump, 10h30 da manhã, pode ser importante. Eu acredito que ele pode fazer a rotação desse pêndulo. Ele ficou devendo isso aqui. Ele fez aqui, não rotacionou, fez aqui e ele sim pode vir aqui. Vislumbra esse movimento. Vamos só baixar para o tempo que eu gosto de fazer os estudos. E aí pegamos aqui, olha só esse espaço aqui, meros 300 pontos. Observando a técnica do Garrett. Meros 300 pontos, não fiz mais nada. E tô aí com quase 98% líquido. O meu lucro sobre a minha garantia. O que a gente precisa observar aqui? Ele fez um longo pullback, né? Ele pode fazer 2 pernas, não sei, ele já quis voltar, retestou o topo e rompeu o topo. Então tem uma potência compradora muito forte. A gente tem que prestar atenção nesses últimos movimentos aqui. Ele quebra a estrutura para dar prosseguimento à alta. Aqui vai ser o ponto nos 25 mil ticks, ele vai mudar a característica do preço. E se ele quebrar essa estrutura, ele vai seguir tocando ele reto para poder compensar este pêndulo aqui gigantesco. Qual seria essa altura? O alvo, caso ele venha para compra, 187.178 pontos. 187.178. Essa seria a rotação desse pêndulo. Gostei da forma como ele fez aqui. Sabe por quê que eu gostei? Porque ele faz um movimento de propulsão muito alto, faz um pullback, retesta topo e meio que cria um suporte em cima desse range. Isso aqui chama breakout. Mas,
Como era na parte da tarde, ficou meio enrolada a história, cara, a gente precisa ver se ele vai dar continuidade a esse movimento ou não. Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Mas, se ele não quiser, a gente tem que entender que, cara, provavelmente, se ele quiser abrir o bico aqui nessa história, ele precisa perder esse fundo aqui. Perdendo esse fundo aqui, ele tá próximo da mudança da característica do preço. Se ele rompe esse topo aqui, se ele abre um gap de alta e segue subindo, ok. Aqui vai ser o último pivô validado. Aqui vai ser a região de choque. Eu ainda tô acreditando aí em uma pedrada pro alto, um movimento muito bom. Se ele quiser voltar, não tem problema, a gente vai medir. Então, se ele não quiser ir pro alto, quiser parar aí mesmo, porque tá muito esticado, subiu 2,16% hoje, tudo bem, a gente vai medir esse pêndulo e vai ver se ele volta para dentro desse range para fazer essa rotação proporcional, até que haja uma liberação desse movimento. E aí, pô, se esse cara abre um gap de baixa, vem aqui, muda a característica do preço nos 60 minutos e quebra, amigo, nós vamos ter que bater na venda, meu amigo. Nós vamos ter que bater na venda e nós vamos ter que fazer uma entrada na quebra da estrutura. Por que na quebra da estrutura, né? Porque a mudança da característica do preço pode ser só uma violinada. Ele faz um movimento, vai na mudança da característica do preço e toca ele reto pro alto, rompe o topo e aí caiu numa trap. Isso aí é uma bear trap. Atrai vendedores, vira ao contrário e toma. Agora, se você fizer esse movimento aí que eu desenhei, esse movimento aí é a mudança da característica do preço e aí sim a quebra da estrutura. Isso aqui é o que confirma efetivamente que esse cara vai ser um vendedor para o dia. Eu acredito que ele é comprador totalmente a longo prazo. Ele pode ser vendedor para o dia para fazer uma realização do market maker de grandes players. Vamos para o 60 minutos, mini dólar. Mini dólar, são bom na cara da sociedade, fez um baita de um movimento lindo, né? Lembra que anteriormente ele quebrou essa estrutura. Aqui seria o ponto onde ele ia mudar a característica do preço. Ele muda a característica do preço e na sequência o que ele faz? Quebra a estrutura. Toca para baixo. A mudança da característica do preço passa a ser aqui agora. Ele passar a ser comprador. Tem um gap? Tem um gap ali no alto. Tentou adentrar o gap, tentou fechar o gap, não conseguiu. Tentou escapar mais uma vez do canal de baixa de 2025, mas voltou para dentro dele. Só que daí acabou o volume financeiro, meu amigo. Por que eu sei? Porque ele vai fazendo esse enrosco aqui, ó. Isso aqui não é interessante. Ele teria que quebrar essa estrutura para seguir pro movimento da baixa. Não quis voltar para dentro do gap. Muita atenção para esse cara aqui. Vamos pro diário. Tá vendo? Ele tenta entrar à volta. A gente consegue enxergar claramente um rangezinho aqui, ó. Um range nesse cara aqui. Porque ele foi para baixo, ele pode tentar um ataque para cima, tem que ter muita atenção nisso. E aí o índice pode fazer uma realização. Então, que ele andou aqui, ele pode andar para cima no diário. Ele pode romper esse topo aqui com muita facilidade. E aí o interessante, cara, sei lá, ele rompe aqui, vem aqui, bate nesse fundo aqui, capota. Nossa, e nós temos uma baita de uma região para operar na venda com esse dólar. Meio perigoso, tô preocupado com o dólar. O dólar tá arisco, rabioso, como a Shakira. Tô de olho nele. Vamos para outra, Amafingo, meu, amafiques, mini dólar. E aí ele fez esse movimento aqui, ó, fantástico. Meio preso, derretendo a groselha e volta. Se a gente dá uma olhada aqui, isso aqui é muito perigoso o que ele fez aqui, né? Ele abre aqui derretendo a groselha, quebra a estrutura, vai lá pro alto, perde esse fundo, dá uma olhada aqui, isso aqui é um range, ó. Quebra da estrutura. Onde é que tá o último pivô validado, meu amigo? Aqui. O que ele faz? Perde ele. Quebra a estrutura. Onde é que tá o último pivô validado? Nesse pontinho aqui é o último pivô validado. Ele vai lá e perde. Quebra a estrutura. Quebra a estrutura. E aí quando ele quebra essa estrutura aqui, esse aqui é o último pivô validado. Ele vai lá e vai pra cima dele. Ah, tchau. Tá vendo a maldade aqui, ó? Ah, tchau. Depois ele quebra a estrutura. Faz um pullback. Diz que vai vir pra venda. Compra. Vai lá na VWAP, clássico aqui, ó. O que eu falo sempre sobre esse movimento aqui? Na parte da manhã se afasta da VWAP, na parte da tarde vai em busca da VWAP. E o que ele faz na sequência? Tenta retestar fundo. Não consegue. O ideal seria ele retestar esse fundo aqui. Pra cumprir com o objetivo e talvez, quiçá, tentar um ataque comprador. Pra cruzar o range. Porque ele anda pra baixo. A gente vai medindo, né? Aqui, ó. Ele anda pra baixo, ele pode andar pra cima. Então ele andou pra cima aqui, ó, no último movimento dele. Usou pra baixo. A grande diferença aqui desse cara aqui, ó, agora ele vai lá pra baixo, ele pode tentar um ataque comprador pra fazer o quê? Qual seria a confluência desse cara aqui? Fechar gap. Além de fechar gap, o quê? O que mais? O que mais que ele poderia fazer? Fechar gap? E rotação, pêndulo, confluência, andou pra baixo, anda pra cima. Vai fazer? É só amanhã pra gente saber. O problema desse cara aqui é que ele tá dentro de dois ranges. Esse aqui é o range atual. Isso aí que fode com tudo. E esse aqui é o range prévio. Isso aqui fode com tudo. Tá vendo? Tá vendo onde tá a mudança da característica do preço pra esse cara passar a ser comprador e onde tá a quebra da estrutura pra ele seguir vendedor? Tá vendo que tá muito espremido? Tá vendo que tem dois ranges dentro do negócio? Complexidade é o nome do jogo, mas ninguém disse que isso aqui era fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu apanhei muito pra conseguir fazer os estudos dessa forma. Muito. E eu tô fazendo a confluência
com o setup de Rodrigo Garretti. E é demais o setup do cara. Fantástico o setup do cara. Eu vou aliar com o meu. Eu pego coisas interessantes. Storm, Joseph James, sacou? E agora o Garretti. Eu pego coisas que valem a pena pra agregar ao meu setup. Até que aqui tem um gap gigante também, que ele tá aberto, sangrando. Gaps são abertos para serem fechados, muita atenção. Então aqui nos 5.000 ticks, eu consigo enxergar esse movimento aqui. O último movimento, né? Ali, ó. Ele quebra a estrutura, muda a característica do preço nessa região aqui para passar a ser comprador, vira comprador, quebra a estrutura. O último pivô validado fica sendo esse cara aqui. Quebra a estrutura para vir para baixo. Cara, indecisão. Muda a característica do preço e ele muda. É aqui o último movimento dele do dia, se ele quebra essa estrutura, ele passa a ser comprador de novo. Como se não bastasse 2 ranges, aqui pode estar nascendo um terceiro range, meu amigo. Infelizmente. Essa regiãozinha aqui, ó. Um terceiro range. Micro range, mas tá ali. Muito foda. O dólar tá muito foda. Eu não sei se eu investiria nele, assim. Essa volatilidade. Completamente indeciso. Faz um puta de um movimento de baixa. Teoricamente, ele deveria fazer 2 pernas de baixa proporcionais. Não fez. Parou aqui. Aparentemente, tá criando um suporte no range atual para tentar um ataque violento de compra. Vai fechar o gap, vai fazer essa rotação aqui do pêndulo. Ele andou para cá, ele vai andar para cima. Sabemos, tá muito indeciso. Tá tentando se livrar do canal de baixa do diário, mas a gente já viu que ele não tem força para isso. É isso. Tem mais para o momento, me despeço cordialmente. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Se você achou fantástica essa técnica, cogite a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço lives pós-meio-dia de segunda a sexta pra mostrar tudo que eu tentei fazer, ou que eu efetivamente fiz, ou tudo que eu evitei de movimentos estranhos. Obrigado, boa noite. Cautela amanhã, sempre bom ter cautela. Eu tô tranquilo, 97% aí de lucro líquido sobre minha garantia. Tô feliz pra caralho, esse quarto ano tá fantástico. Obrigado. Boa noite.